Muito bem, pessoal. Feliz segunda-feira. De fato, no fim de semana, conversei com Jessica Reed Krause, também conhecida como House and Habits e também como RFK Files. Estou pensando no RFK Jr. e que os RFK Files podem ser infinitamente mais interessantes do que os JFK Files no momento. Além disso, será que o Daily Wire está indo à falência? Isso foi um dos assuntos mais comentados no fim de semana. Eu vou dar minha opinião sobre esses rumores da internet. Vamos direto ao assunto. Bem-vindos de volta ao Candice. Bem, eu estava bem animada na sexta-feira. Desde então, me acalmei, mas, é claro, continuo muito focada em falar sobre esse assunto. Há tantas coisas que precisamos abordar esta semana. Quando falamos sobre chantagem em geral em DC, é tão óbvio que existe uma rede de chantagem. É realmente patético se alguém não consegue simplesmente admitir isso. E você realmente não precisa ser um especialista em operações de chantagem para entender que algo está acontecendo. Muito disso é apenas bom senso, certo? Vou te dar um exemplo de algo que deveria ter chamado a atenção de todo mundo como estranho. Ninguém de livre e espontânea vontade anda junto e trabalha com alguém como o Rabino Shmuley, certo? Esse cara, um verdadeiro duende, Rumpelstiltskin em carne e osso, entendeu? E todo mundo está observando ele. Todo mundo concorda. Ele é completamente maluco. Ele aparentemente tenta extorquir as pessoas abertamente, dizendo que elas precisam doar uma certa quantia de dinheiro para a instituição de caridade dele. E eu nem sei se ele está preenchendo a papelada certa para a instituição de caridade dele. Se você não fizer isso, então vou te difamar como antissemita e odiador de judeus. Estou só te dando um exemplo porque esse cara, só para deixar claro, vai fazer parte da campanha do RFK Jr. Esse é o Shmuley como ele decidiu se fantasiar para o Purim no ano passado. Oi, pessoal! Purim é um dia de celebração. Sentimos pena da Candace Owens por ela ter perdido o emprego. Então eu pensei, com a imagem que ela tem de como os judeus deveriam parecer, por que não ao menos validar isso para ela? Estou vestida como uma judia Candace Owens. Agora, esta não é uma criança cristã. Esta é uma criança judia. Mas se fosse, eu teria meu sangue cristão. Picante, delicioso. Eu tenho meu nariz judeu. Eu tenho imundície porque todos os judeus são imundos. E mais do que tudo, o que a ID tem? Dinheiro. Falando em dinheiro, aqui vai uma história interessante caso você tenha perdido. O Rabino Shmuley está atualmente sendo processado pelo Hotel Fontainebleau. É uma história incrível. Ele estava hospedado nesse hotel, no saguão, quando alguém que já conhecia sua retórica online decidiu se aproximar dele, confrontá-lo e xingá-lo no saguão. E então, depois, por algum motivo, ele achou que seria uma ótima oportunidade para extorquir o Hotel Fontainebleau, porque ninguém deveria falar comigo assim em lugar nenhum. De acordo com o processo do Fontainebleau, ele insistiu que só faria um acordo se o Fontainebleau lhe pagasse $1 milhão. Esse é o tipo de coisa que ele adora pedir para sua organização de caridade, sem qualquer explicação transparente sobre o uso desses fundos. Depois, ele foi às redes sociais, acusou o hotel de ser colaborador nazista, chamou-os de antissemitas. Basicamente, vou arruinar a reputação do seu hotel se vocês não me derem. Esse $1 milhão para minha instituição de caridade pessoal. E sabe uma história curiosa? Descobriu-se que os donos do Hotel Fontainebleau são, na verdade, judeus. Então eles decidiram processá-lo. E nesse processo descobrimos que o rabino, na verdade, teve um incidente semelhante exatamente nesse mesmo hotel em 2003. O hotel afirmou para a fonte de notícias, para a imprensa local, que, abre aspas, o rabino omite que ele também exigiu acesso vitalício pessoal à piscina e à academia do hotel, o mesmo local que ele afirma ser inseguro. No fim das contas, o réu aceitou um jantar grátis no hotel e seguiu em frente. E quando lhe perguntaram sobre esse processo, sendo processado por uma família judaica proeminente por tentar difamá-los e caluniá-los, e segundo eles, pelo menos tentar extorquí-los, ele disse, abre aspas, é exatamente disso que os judeus têm sido acusados. É quase como se o processo fosse dos protocolos dos anciãos de Sião. Sim, então ele ainda os chama de antissemitas. O motivo pelo qual estou trazendo isso à tona é porque não há nenhuma pessoa minimamente decente no mundo que pense que eu gostaria de me tornar presidente dos Estados Unidos. Para que eu chegue lá, acho que esse sujeito, o Rabino Shmuley, seria muito adequado para estar na minha campanha. Muito verdade. Sempre foi muito estranho. RFK Jr.
sempre tem o Rabino Shmuley em segundo plano, especialmente dadas as alegações feitas contra ele por Michael Jack. Ele é um personagem muito problemático. Mais uma vez, esse é apenas o ponto óbvio número 1 ao qual retornaremos eventualmente. Agora, quando se trata de RFK Jr., ele mesmo sempre foi revigorantemente honesto sobre seus problemas passados com o controle de impulsos. Ele tem sido muito honesto sobre seu passado de dependência de heroína e como seus vícios em drogas levaram a problemas de impulso sexual. Novamente, todas coisas que podem ser compreendidas. E, na verdade, acho que fomentar essas conversas é realmente algo bom para os Estados Unidos. De forma mais ampla, porém, quando consideramos operações de chantagem, quase sempre há um componente sexual. E estou falando sobre quando apenas damos uma olhada na história americana, especialmente aqueles de nós que leram este livro Caos, certo? Aprendemos muito sobre essas festas sexuais regadas a drogas que foram facilitadas pela CIA e seus experimentos de controle mental com LSD, que eles distribuíam livremente ao longo dos anos 60. Isso era um elemento central de toda a década de 1960. Para aqueles de vocês que estão começando a entender isso ou ouvindo sobre isso agora, e que talvez tenham crescido pensando como eu, que o movimento hippie, a geração hippie, era totalmente orgânica, amor, sexo, rock and roll. Pense de novo, ok? Na verdade, isso está diretamente ligado a pessoas incrivelmente influentes na história que adoravam uma religião chamada Telema. Aleister Crowley, que já foi chamado de o homem mais perverso do mundo, acreditava muito nesse tipo de comunas hippies antes mesmo de existirem comunas hippies. E eles traziam psiquiatras e membros da elite para participar dessas festas sexuais que envolviam drogas e experimentação. E a coisa fica tão insana. Se vocês voltarem no meu catálogo, nós falamos sobre a NASA, a conexão deles, basicamente só entendam que as elites e o governo estavam de acordo com isso e a população acabou se tornando vítima do que eles apoiavam, eu diria, nos anos 60. E este livro faz um trabalho muito bom ao desvendar todas as mentiras sobre os assassinatos de Manson. Ele era muito conectado com as elites. Participe do meu clube do livro se quiser saber mais sobre isso. Vamos nos reunir amanhã. Enfim, o que eu quero dizer e o motivo pelo qual estou trazendo isso à tona é porque eu não acredito na maldição dos Kennedy. Todo mundo fala sobre a maldição dos Kennedy. Já houve acidentes de avião e JFK foi assassinado e RFK também foi assassinado. Eu não acredito em maldição. No entanto, eu acredito na ideia de que a CIA tem monitorado essa família de forma extremamente próxima desde que mataram JFK. Quem são eles? Quem são eles? Desde que atiraram em JFK. Certo, uma curiosidade aprendida neste livro que deveria ser sobre os assassinatos de Manson. Esse cara era incrível. Tom O'Neill. Que analisaram tanta documentação que estava escondida ao longo dos anos 60 e como os psiquiatras estavam envolvidos, como eu disse, em drogar pessoas, tentando fazê-las cometer crimes, tentando fazê-las matar pessoas, envolvendo-se em cultos sexuais e hipnose. Bem, você sabe, a história oficial, que agora sabemos que simplesmente não é verdade ou nunca pensamos que fosse verdade se você fosse como eu, é que Lee Oswald Harvey atirou em JFK. E então ele disse que não atirou nele. Mas antes, é claro, de podermos ouvir falar de Lee Oswald Harvey, havia um cara chamado Jacob Rubenstein que atirou em Lee Oswald Harvey. E ninguém sabia realmente por que ele fez isso, certo? A Comissão Warren. Por que ele fez isso? Bem, aprendemos com este livro que ele foi submetido ao MKUltra enquanto aguardava julgamento. Agora, caso você não saiba o que é o MKUltra, mesmo com a maioria dos documentos tendo sido destruídos pela CIA. O que realmente sobrou é tão chocante de entender, pois eles estavam usando hipnose, e o que eles estavam tentando fazer era ver se conseguiam criar um soro da verdade. Eles estavam tentando ver se conseguiam implantar ideias na mente das pessoas como outro componente disso. E também estavam tentando ver se conseguiam dar às pessoas um coquetel de drogas que as fizesse enlouquecer. Assim, elas nem saberiam o que fizeram. Então, se você fosse Jacob Rubenstein e fizesse parte disso. Esquadrão de assassinato, ou parte do dia em que estão planejando matá-lo e você acha que faz parte do grupo seleto, e então, se eles quiserem se voltar contra você, podem te dar uma mistura de drogas e te deixar louco, você não vai se lembrar de nada. E a pessoa que liderava esses experimentos era um psiquiatra chamado Dr. Jolly West. Ele fazia parte dessa obsessão de tentar ver se conseguiam ou não induzir condições mentais nas pessoas. E o que ele descobre é que o Dr. Jolly West visitou Jacob Rubenstein na prisão antes dele ser levado ao juiz. Vou ler diretamente deste livro. Esta é a página 343, só esse pequeno parágrafo.
Depois que Johnson F. Kennedy foi assassinado em novembro de 1963, Weeks examinou psiquiatricamente Jack Ruby, que havia assassinado o assassino de Kennedy, Lee Harvey Oswald. Não muito antes de Ruby estar prestes a testemunhar para a comissão Warren, Weeks o examinou sozinho em sua cela na prisão. Ele saiu para relatar que Ruby havia sofrido um surto psicótico agudo. De fato, o depoimento de Ruby perante a comissão só serviu para fazê-lo parecer desequilibrado. Ele nunca conseguiu explicar por que decidiu matar Oswald. Fascinante, um coquetel de drogas que pode deixar as pessoas loucas. Isso faz você pensar em Britney, faz você pensar no que Kennedy tentou fazer com ele quando foi colocado em espera psicológica 5150. Ele simplesmente abre muito. Vamos manter o foco no Kennedy porque é sobre isso que estamos aqui para falar. RFK, o irmão de JFK, certamente tinha uma ideia de quem poderia ter matado seu irmão. E eu diria que ele não aceitava a versão oficial de que foi apenas Lee Harvey Oswald. Ele também estava nessa época acumulando uma enorme quantidade de poder político. Claro, eles eram uma família política tremendamente poderosa na política. Ele era senador e estava ganhando muito impulso durante as primárias presidenciais democratas no verão de 1968. Agora, você tem que pensar, se você é o Estado profundo e acabou de ir a grandes extremos para matar o cara que você não queria no cargo, o cara que não queria ter uma bomba nuclear, não queria enviar nenhuma arma, não queria que o reator nuclear de Dimona em Israel fosse concluído, você está tentando bloquear o AIPAC. Mate esse cara para acabar com tudo isso. Então, de repente, meu Deus, ele ganhou um irmão. E agora parece que ele pode se tornar presidente. Cara, como você vai impedir isso? Certo. Só estou perguntando se como você vai impedir isso. Então ele está cozinhando durante essas primárias presidenciais. Aqueles de vocês que não estavam vivos como eu não estava vivo durante isso. E ele tinha acabado de vencer nos estados de Dakota do Sul e Califórnia. No dia 5 de junho, ele está discursando para seus apoiadores de campanha no Ambassador Hotel, em Los Angeles. Ele conclui suas observações. Ele sai do palco e a segurança começa a escoltá-lo pela cozinha dos fundos quando de repente você não vai acreditar nisso. É tão perfeito. Um palestino antisionista se aproxima e atira nele. E ele morre. Ele é declarado morto no Hospital Good Samaritan no dia seguinte, 25 horas depois. Perfeito. Isto é, meu Deus, esses palestinos você simplesmente não consegue controlar. Só que essa história também não parece ser totalmente verdadeira. A propósito, nem mesmo RFK Jr., não estamos em terra de conspiração, nem mesmo RFK Jr., que visitou Saran Saran, a pessoa que eles dizem que atirou nele, o palestino que eles dizem que atirou e o matou na prisão. RFK Jr. visitou-a. Ele nem acredita nessa história. Certo, aqui é o Washington Post. Quem matou Bob Kennedy? Seu filho, RFK Jr., não acredita nisso. Foi Saran Saran. Aliás, você pensaria que todos nós teríamos ouvido falar disso lá em 2016, mas não ouvimos, ou pelo menos eu não ouvi, a menos que eu estivesse vivendo debaixo de uma pedra. Mas até mesmo as pessoas que estavam presentes quando ele foi baleado testemunharam que Saran Saran não o matou, mas sim alguém que estava atrás de RFK atirou e o matou. Pegue este cara, Paul Schrade, por exemplo. Esta é uma foto de Paul Schrade em 2016. Paul Schrade, com 91 anos de idade, compareceu à audiência de liberdade condicional de Saran. Schrade também foi baleado no Ambassador Hotel em Los Angeles. Ele estava lá atrás. Ele foi baleado por Saran Saran. E ainda assim, aqui está ele, comparecendo para pedir que ele fosse libertado em liberdade condicional e pediu desculpas por ter perdido as 14 audiências anteriores de Saran. Naquela ocasião, ele disse a Saran, abre aspas, eu deveria ter vindo aqui há muito tempo, e é por isso que me sinto culpado por não estar aqui para te ajudar e para me ajudar também. Após a audiência, enquanto Saran era levado embora, Schrade gritou, Saran, sinto muito que isso esteja acontecendo com você. A culpa é minha. Desculpe, o que é? Você está pedindo desculpas para o cara que atirou em você? E o cara que matou RFK? Bem, isso não é toda a verdade. O que aconteceu não é toda a verdade. Bem, pelo menos o que foi apresentado ao público não é, se você acreditar no Paul. E aqui está o que ele disse aos oficiais de condicional. Vou ler para vocês as declarações dele que, como eu disse, vocês pensariam que, com a grande mídia, isso teria viralizado. Mas acho que eles estavam ocupados fazendo outras coisas. Agora, vou passar rapidamente por isso, mas vamos começar com a forma como ele os cumprimenta. Ele diz,
Eu sou Paul Schrade, de Los Angeles. Tenho 91 anos. E quando eu tinha 43 anos, eu estava entre as 6 pessoas baleadas no antigo Ambassador Hotel em Los Angeles, pouco depois da meia-noite de 5 de junho de 1968. Fui baleado junto com o senador Robert F. Kennedy, que tinha acabado de vencer as eleições primárias democratas da Califórnia para a presidência dos Estados Unidos. 5 de nós sobrevivemos aos ferimentos e, como a história sabe, o senador Kennedy foi mortalmente ferido. Saran Bechara-Saran estava originalmente programado para ser libertado em 1984, mas após intensa pressão política, sua data de liberdade condicional foi revogada e desde então ele já foi negado 14 vezes. Para que vocês possam tomar uma decisão precisa sobre a liberdade condicional de Saran, precisam conhecer meus sentimentos sobre este caso e o quadro completo do que realmente aconteceu. Saran, eu te perdoo. As evidências mostram claramente que você não foi o atirador que disparou contra Robert Kennedy. Há evidências claras de um segundo atirador naquela despensa da cozinha que atirou em Robert Kennedy. Uma das balas, a bala fatal, atingiu Bob na parte de trás da cabeça. 2 balas atingiram Bob literalmente nas costas. Uma 4ª bala atingiu a costura superior direita das costas do casaco dele e passou inofensivamente pelo casaco. Acredito que todas essas 4 balas foram disparadas por um segundo atirador que estava atrás de Bob. Você nunca esteve atrás de Bob, nem as costas de Bob estiveram expostas a você. De fato, Saran, as evidências não apenas mostram que você não atirou em Robert Kennedy, mas mostram que você não poderia ter atirado em Robert Kennedy. Há alguns dias, eu garanti que vários documentos fossem submetidos a este conselho para que vocês revisassem. Caso ainda não tenham feito isso, peço que, por favor, revisem esses documentos com muito cuidado durante suas deliberações. Ficarei feliz em reenviar esses documentos a vocês aqui hoje. Acredito que, após revisarem esses documentos, ficará claro para vocês que Saran não atirou e não poderia ter atirado em Robert Kennedy. O que estou dizendo a vocês é que o próprio Saran foi uma vítima. Obviamente, havia outra pessoa ali naquela despensa também disparando uma arma, enquanto Saran estava de frente para Bob Kennedy e seus disparos criavam uma distração. O outro atirador disparou secretamente contra o senador por trás e o feriu fatalmente. Bob morreu 25 horas depois. Primeiro, quero mostrar isto a vocês. É uma carta escrita em 2012 pelo meu grande amigo Robert F. Kennedy Jr., o RFK Jr., Bob escreveu esta carta para Eric Holder, que na época era o procurador-geral dos Estados Unidos. Em sua carta ao senhor Holder, Bob solicita que as autoridades federais examinem a gravação Prusinski. Vou repetir, a gravação Prusinski. A única gravação de áudio conhecida feita do assassinato do pai dele no Ambassador Hotel. A gravação foi descoberta em 2004 nos arquivos do estado da Califórnia pelo escritor internacional da CNN, Brad Johnson. Então, de alguma forma, essa gravação ficou basicamente enterrada até que alguém a descobriu acidentalmente só em 2004. O próximo documento é uma declaração em tribunal federal do perito em áudio, Philip von Prague, que Johnson recrutou para analisar aquela gravação Prusinski. Neste documento, von Prague declara que sua análise da gravação conclui que 2 armas foram disparadas no atentado contra Robert Kennedy. Von Prague encontrou um total de 13 disparos na gravação de Prusinski. A única arma de Saran na cena do crime não comportava mais do que 8 balas e Saran não teve oportunidade de recarregá-la. Von Prague também encontrou o que ele descreve como disparos duplos, ou seja, 2 tiros disparados tão próximos um do outro que não poderiam ter vindo ambos do revólver Ivor Johnson KD de Saran. Von Prague, na verdade, encontrou 2 conjuntos desses disparos duplos. Além disso, ele descobriu que 5 dos 13 disparos apresentavam uma ressonância de áudio única que não poderia ter sido produzida pelo modelo de arma de Saran, o que significa que esses 5 tiros foram disparados de uma segunda arma de outro fabricante. Von Prague também descobriu que esses 5 disparos foram feitos em uma direção oposta ao microfone de Prusinski. Estes documentos são depoimentos de 2 testemunhas do assassinato de Robert Kennedy. Ambos eram assistentes de maître do Ambassador Hotel. Esses 2 homens, Carlson Wecker e Edward Manson, acompanharam Robert Kennedy até a despensa da cozinha imediatamente após o senador fazer seu discurso de vitória no salão de festas do hotel, por ter vencido as primárias da Califórnia.
Tanto o Wecker quanto Mnuchin dizem que Saran estava na frente de Bob Kennedy enquanto o senador caminhava em direção a Saran, ou seja, Bob e Saran estavam de frente um para o outro. Ambas as testemunhas dizem que Saran ainda estava na frente de Bob quando disparou sua arma, e ambos dizem que após Saran disparar seus 2 primeiros tiros, o Wecker rapidamente empurrou Saran contra uma mesa de vapor, colocando Saran em uma gravata enquanto segurava o braço de disparo de Saran, forçando a ponta da arma de Saran a apontar para longe de onde Bob Kennedy estava e fazendo com que Saran disparasse às cegas as 6 balas restantes. Em outras palavras, Saran só teve controle total de sua arma no início quando disparou seus 2 primeiros tiros, um dos quais me atingiu. O documento é este documento. É o resumo oficial do laudo de autópsia de Robert Kennedy. Ele mostra que todos os tiros direcionados ao senador Kennedy foram disparados por trás dele, a queima-roupa. Como afirma a autópsia e como mostram esses desenhos, as balas viajaram de trás para frente em trajetórias acentuadamente ascendentes. Uma bala atingiu o senador Kennedy na parte de trás da cabeça, 2 balas na axila traseira direita e uma 4ª bala no ombro direito traseiro de seu paletó que atravessou o tecido sem causar danos. Mais uma vez, as balas de Saran não poderiam ter atingido a parte de trás da cabeça de Bob Kennedy, nem as costas de seu corpo, nem a parte de trás do ombro direito de seu paletó. Estes são documentos do LAPD, o Departamento de Polícia de Los Angeles, que revelam má conduta do LAPD na investigação policial do assassinato de Robert Kennedy. Eles detalham provas que foram destruídas enquanto o recurso de Saran ainda estava pendente, assim como uma fotografia que foi reconhecida pelo LAPD como uma refutação eficaz, mas que foi retida da equipe de defesa. De fato, o LAPD e o promotor do condado de Los Angeles sabiam, 2 horas após o atentado ao senador Kennedy, que ele havia sido baleado por um segundo atirador e tinham provas conclusivas de que Saran não poderia ter feito isso e não o fez. Os registros oficiais mostram que a promotoria, no julgamento de Saran, nunca teve uma testemunha sequer. Eles não tinham nenhuma prova física ou balística para provar que Saran atirou em Bob Kennedy. Provas mantidas em sigilo por 20 anos mostram que o LAPD destruiu evidências físicas e escondeu provas balísticas que inocentavam Saran, além de encobrir evidências conclusivas de que um segundo atirador foi o responsável fatal pelo ferimento em Robert Kennedy. Este documento é um memorando escrito pelo criminologista Larry Baguette, que investigou o assassinato de Robert Kennedy para o LAPD. O memorando de Baguette afirma que as balas que atingiram o senador Kennedy e Will Weeks, outra vítima do tiroteio na despensa, não foram disparadas pela mesma arma. O memorando também afirma que a bala que atravessou o corpo de Bob Kennedy em direção ao pescoço não foi disparada do revólver de Saran. Tal constatação seria a prova de que Saran não atirou em Robert Kennedy. Ele continua e conclui dizendo que Saran não estava programado para ser libertado em 1984. Mas após intensa pressão política, sua liberdade condicional foi revogada e, desde então, ele já foi negado 14 vezes. Mais uma vez, senhores, acredito que vocês devem conceder liberdade condicional a Saran. E peço que você faça isso hoje em nome de Robert F. Kennedy e em nome da justiça. Obrigado. Isso conclui meus comentários. Agora, para nós que fazemos parte do Clube do Livro e para aqueles que leram Caos, ouvir ele falar sobre a corrupção do Departamento de Polícia de Los Angeles e entendermos que a CIA estava envolvida com o LAPD só de perceber o quanto o público foi enganado sobre os assassinatos de Manson e sabendo que tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo, este livro, Charles Manson, a CIA e a História Secreta dos anos 60, é insano porque todas essas peças estão começando a se encaixar. E então isso faz você se perguntar: quem teria se esse homem deve ser acreditado? E é muito difícil acreditar que um senhor de 91 anos inventaria tudo isso. Por quê? Qual seria o motivo dele? Ele literalmente foi baleado por Saran e está se posicionando, dizendo que isso é ridículo, que isso se tornou político, que houve corrupção e que, na verdade, esse cara era apenas para ser a pessoa culpada. Muito parecido com o que estamos aprendendo sobre o assassinato de JFK. Você pega um cara para colocar toda a culpa. E como esse cara ficou louco? Eu vou chutar que provavelmente foi MKUltra, mas que história perfeita. O palestino antisionista mata o querido Kennedy. Maldição dos Kennedy, pessoal.
Não, eu estou pensando mais em algo como Operação Todo Kennedy, Operação Monitorar cada membro dessa importante família política, sempre e para sempre. E uma maneira de fazer isso, se você quisesse monitorar cada membro dessa família, seria torná-los impotentes com dependência de drogas, vícios em sexo, alimentando seus vícios e vigiando-os, aprendendo o que eles fazem enquanto estão sob efeito, certo? Novamente, estou tirando isso de tudo o que aprendi sobre os anos 60. Tudo o que aprendi enquanto analisava todos esses arquivos de casos relacionados aos Kennedy. E, curiosamente, você não vai acreditar, certo? Você sabia que a RFK Jr., sim, aquele RFK Jr. que dirigia o HHS logo após seu pai ser assassinado em 1968, enquanto o programa MKUltra estava a todo vapor, oferecendo LSD e tentando controlar a mente das pessoas, levando-as a fazer coisas, cometer crimes e atos sexuais. Bem, logo após o funeral de seu pai, estranhos lhe ofereceram LSD. Não estou brincando. Ele foi ao programa do Dean Ryan e falou com ele sobre esse momento. Ouça o que RFK Jr. disse falando sobre isso. Quando eu tinha 15 anos, eu nunca tinha nem tomado café. E eu fui, naquele verão, o verão depois que meu pai morreu, eu fui a uma festa de um irmão mais velho, de um amigo meu. Eu estava voltando para casa de carona daquela festa, e um rapaz mais velho me pegou. Alguém que eu conhecia, mas não muito bem. E ele me ofereceu um pouco de LSD. E eu nunca tinha tomado nenhum tipo de droga antes. Tive uma viagem que durou provavelmente 10 horas e me diverti muito. E acabei indo para a cidade e, sabe, só curtindo bastante. Mas quando chegou de manhã, eu estava em queda. Eu estava andando para casa e tudo ia ficando cada vez mais escuro, 3 milhas da cidade até minha casa. E pouco antes de chegar em casa, vi alguns rapazes mais velhos na floresta. Entrei lá para ver o que eles estavam fazendo e disse a eles que estava caindo da viagem de ácido. E eles disseram, aqui, experimenta um pouco disso. E eu vinha dizendo para mim mesmo, eu nunca mais vou fazer isso de novo, certo? E eles disseram, experimenta um pouco disso. E era metanfetamina cristal. E eu cheirei um pouco e me senti ótimo. E, na verdade, esse incidente foi o modelo para o meu vício pelos próximos 14 anos. Eu adoraria saber quem... O quê? Quem exatamente eram aquelas famílias? Quem exatamente eram aqueles garotos que estavam oferecendo drogas para ele? Seria interessante saber esses fatos. De qualquer forma, como eu disse na sexta-feira, tem circulado alguns rumores extraordinários sobre o RFK Jr. E eu não disse isso porque eu não quero que o RFK Jr. tenha sucesso em seu papel. É claro que eu quero. Eu sou a rainha do movimento anti-vacina. Obviamente, criei uma série inteira e fui muito clara sobre esse fato. E se não fosse pelo catálogo de trabalho dele, eu não poderia ter criado o meu próprio catálogo de trabalho. E por isso ele contribuiu com algo pelo qual eu acredito que o mundo inteiro lhe deve uma imensa gratidão. Mas eu nunca estive sob qualquer ilusão de que o RFK Jr. não estava sendo controlado de alguma forma. Isso nunca, assim que o vi com o Rabino Shmuley, e ele não conseguiu explicar o motivo disso. E assim que comecei a assistir as entrevistas dele com Dave Smith, e ele não conseguia explicar o porquê, ele não conseguia fazer sequer uma crítica a Israel, fiquei muito desconfiado. Sem entrar nos elementos de fofoca do que eu aprendi, o que eu prefiro fazer é me apoiar no entendimento óbvio de que ele ainda parece ter problemas com controle de impulsos. Acho que essa é uma avaliação justa, certo? Isso fica mais evidente pelo fato de que, apesar de estar concorrendo à presidência dos Estados Unidos, e sabendo que estaria sob intenso escrutínio, que todos os olhos estariam voltados para ele, ainda assim ele se envolveu em um comportamento de alto risco ao decidir iniciar um relacionamento de sexting com uma jornalista da grande mídia, Olivia Nuzzi, que era adversária dele. Ok, isso aí, esquecendo quem disse o quê, isso por si só já mostra que ele não é totalmente capaz de se controlar. E pessoas que não conseguem se controlar acabam sendo controladas. Sem entrar em mais detalhes neste momento sobre o que eu sei e o que me foi contado, posso dizer que um nome que continuava aparecendo era Amaryllis Fox. Agora quero dizer, eu nunca tinha ouvido falar de Amaryllis Fox. Vou te contar um pouco sobre ela. Ela é realmente bastante extraordinária pelo que conquistou em sua vida. Ela é uma ex-agente da CIA, nascida Amaryllis Thornburg,
Ela chamou a atenção da CIA quando ainda era muito jovem, enquanto cursava seu mestrado. Após os ataques de 11 de setembro, ela criou um algoritmo para identificar esconderijos locais de terroristas. E eu vou ler para você mais alguns pontos altos da adolescência dela. Ok, com 18 anos de idade, isso aqui é da Wikipedia, em 1999, aos 18 anos, ela gravou secretamente uma entrevista para a BBC com a líder birmanesa Aung San Suu, que então estava em prisão domiciliar. E para organizar o encontro, Fox trabalhou com um jornalista dissidente local. Ok, estamos falando, isso é uma loucura. Ela tinha 18 anos, com quem se comunicava por meio de mensagens gravadas que eram deixadas dentro da caixa d'água de um banheiro em um café em Rangoon. A intenção dela, ao viajar para o exterior naquela viagem, era fazer uma gravação secreta de um protesto pró-democracia planejado para acontecer no dia 9 de setembro. Sim, protesto pró-democracia, a CIA, uma jovem de 18 anos. Está com cara de revolução colorida, né? A Wikipédia continua dizendo que Fox se tornou uma das agentes femininas mais jovens da CIA aos 22 anos, designada para, entre aspas, cobertura não oficial, o que implicava viver no exterior com identidades falsas e sem proteção diplomática. Ela disse que assumiu a identidade de uma negociante de arte e se concentrou em impedir que organizações terroristas adquirissem, isso mesmo, armas de destruição em massa. Toda vez, armas de destruição em massa. Ela acabou se casando com outro agente chamado Dean Fox. Foi assim que o nome dela se tornou Agente Fox, que ela conheceu enquanto estava disfarçada em Xangai. Então ela já tinha estado em vários lugares do mundo disfarçada, o que eu sempre fico pensando. O que isso faz com a sua mente quando você mente para viver? Você mente sobre quem você é para viver. Você finge ser alguém que não é. Enfim, ela e Dean Fox acabaram se divorciando. Então você nunca vai adivinhar o que aconteceu na vida dela. Depois de 8 anos na agência, ela deixou a CIA em 2010. Eu sempre me pergunto, será que alguém realmente sai da CIA? Isso realmente existe? Você realmente pode conseguir outro emprego depois? Eles simplesmente deixam você ir na CIA? O que acontece com uma pessoa quando ela sai da CIA? Enfim, vou te contar o que aconteceu com ela. Depois ela foi ao festival Burning Man. Eu sei o que você está pensando. Você fica tipo, uau, você quer dizer tipo o festival Burning Man, no meio do deserto, um bando de garotos chapados de LSD, toneladas de drogas do amor, se conectando uns com os outros. Sim, ela foi ao festival Burning Man. E uma amiga em comum a apresentou ao filho de RFK Jr., RFK3. Sim. E eles simplesmente se apaixonaram, como muita gente faz no festival Burning Man, eu imagino. É tudo sobre amor e é comunidade. É tipo uma comunidade hippie, eu diria. E eles se casaram em Cape Cod em 2018. E em 2023, ela estava trabalhando para o RFK. Na campanha presidencial do seu sogro. Coisa linda, pessoal. É isso. Eu só queria contar para vocês uma linda, linda história de amor. Simplesmente adoro isso. Enfim, ela obviamente é muito inteligente e capaz. Só acho meio estranho ela deixar um cara como o Rabino Shmuley se aproximar do sogro dela, né? Quer dizer, toda aquela experiência na CIA e nada pareceu estranho pra ela sobre essa ligação, essa amizade. Enfim, vocês me conhecem. Eu só estou perguntando. Perguntas. Não sei porquê, mas estou sempre só fazendo perguntas e vamos continuar com isso. Eu só acho que seria mais divertido continuar isso com o Ian Carroll e estou tentando fazer isso acontecer. E aí a gente pode contar para vocês quais são os rumores que estão circulando. E de novo, quero informar vocês. Isso não é porque alguém tem má vontade com o RFK. Como eu disse, nós dois apoiamos muito tudo o que ele está fazendo e gostaríamos que ele continuasse focado no que realmente deveria estar fazendo, que é de fato ir atrás. Questões de saúde e nossos filhos, não declarando pandemias e epidemias por causa de racismo e antissemitismo. Simplesmente não é para isso que ele está lá. Isso é problemático. E precisamos ser sérios se quisermos retomar nosso país, enfrentando a tomada inicial do nosso país, que eu acredito ter acontecido no dia em que JFK foi assassinado. Precisamos ter conversas corajosas e estar dispostos a ser chamados de teóricos da conspiração, atacados por jornalistas e antissemitas. Precisamos estar dispostos a ser chamados de Adele Holder. Precisamos estar dispostos a ser chamados de todos os nomes possíveis se quisermos salvar nosso país. Essa é a minha crença do fundo do meu coração. Enfim, pessoal, vou contar um pouco para vocês sobre alguns patrocinadores. Temos um, FAT15. Você gosta de como isso soa? É bem simples, nutrientes essenciais que mantêm nossas células saudáveis.
Estudos mostram que o C15 é um desses nutrientes essenciais que nos mantém saudáveis e que atua fortalecendo nossas células, melhorando nossas funções mitocondriais e nos protegendo contra os radicais livres prejudiciais. O resultado? Melhor saúde metabólica do fígado e do coração a longo prazo. FAT15 é um suplemento de C15 puro, premiado e respaldado pela ciência. Ao reabastecer nossas células com esse nutriente essencial C15, o FAT15 repara efetivamente nossas células e restaura nossa saúde a longo prazo. O FAT tem 3 vezes mais benefícios celulares do que o ômega 3 ou o óleo de peixe. Essa funcionalidade traz benefícios empolgantes agora e à medida que envelhecemos, como melhora da saúde metabólica, do fígado e do coração, articulações melhores, sono mais profundo e cabelos, pele e unhas mais saudáveis. Ele vem em um pote de vidro reutilizável e cápsulas de reposição são enviadas para sua casa trimestralmente em embalagens feitas de materiais reciclados. O FAT15 tem a missão de reabastecer seus níveis de C15 e restaurar sua saúde a longo prazo. Você pode ganhar 15% de desconto adicional no kit inicial de assinatura de 90 dias acessando fat15.com/Candice e usando o código Candice no checkout. Mais uma vez, é fat15.com/Candice e use o código Candice no checkout. Também quero lembrar vocês sobre a Pure Talk, porque se há 2 coisas certas na vida são a morte e os impostos. Bem, agora há uma terceira certeza. Se você é cliente Verizon, AT&T ou T-Mobile, pode economizar uma fortuna todo mês ao mudar para a Pure Talk. A Pure Talk, minha operadora, está eliminando os excessos da indústria móvel. Por apenas $25 por mês, você tem ligações e mensagens ilimitadas, mais 5 GB de dados na rede 5G, mais confiável do Zepotware. A família média de 4 pessoas economiza mais de $1.000 por ano ao mudar para a Pure Talk. Isso é dinheiro de verdade de volta para o seu bolso. Com a Pure Talk no ZUA, você tem suporte ao cliente. Troque sem complicações em 10 minutos. Mantenha seu telefone e número. Basta acessar puretalk.com/Owens para fazer a mudança, você economiza 50%. puretalk.com/Owens. Pure Talk Talk, telefonia sem fio feita por americanos para americanos. Muito bem, pessoal. Agora mal posso esperar para ver os comentários de vocês sobre tudo isso. Quantos de vocês sabiam disso? Eu realmente não entendo como, em 2016, a mídia não cobriu isso. Um depoimento sensacional. Mas vocês sabem, é para isso que estamos aqui. É para isso que a mídia independente existe. Falando em mídia independente, Jessica Reed Krause, do House and Habit, publicou um texto no Substack. Vocês todos ficaram me mandando mensagens. Você viu isso? Vocês não me viram o fim de semana inteiro porque eu desligo meu celular na sexta à noite e só ligo de novo no sábado à noite? E aos domingos eu dedico o dia ao Senhor. E, na verdade, tivemos um cardeal eleito na cidade, e todas essas coisas são infinitamente mais importantes do que dramas online. Aquilo estava ficando estranho. Estava ficando muito, muito estranho. Enfim, para recapitular rapidamente para vocês, House and Habit é o nome pelo qual ela é conhecida. O nome dela é Jessica Reed Krause. Obviamente, ela tem uma newsletter que eu diria é muito popular, claramente nova no movimento Marra. E ela inicialmente lançou a newsletter na qual mencionou meu nome, Tucker Carlson, Megyn Kelly, e disse que todo mundo meio que estava copiando o estilo dela. Tucker talvez tenha sido financiado pelo Irã e que eu estava me debatendo. Eu respondi a essa newsletter de forma totalmente justa, não disse nada pessoal sobre ela ou a ataquei. E então ela ficou muito pessoal, muito rapidamente comigo. Levei isso na esportiva, ela me chamou de garota maldosa por responder àquela newsletter e de antissemita. Além disso, disse que eu tinha sido bloqueada pelo Trump, o que ainda não vimos nenhuma evidência. Ela também zombou do meu casamento e depois me acusou de ser uma princesa bonita secreta ou algo assim. Disse que eu tinha alguma riqueza secreta que também ainda não apareceu e eu estou profundamente chateada com isso. Enfim, no dia seguinte. Presumo que ela tenha tomado algumas taças de vinho e que acordaria de manhã pensando, ok, isso foi uma besteira. Mas ela partiu para o ataque muito rapidamente e começou a atacar sua ex-melhor amiga, Denise. Acho que ela pensou que Denise tinha me contado algo pessoal sobre ela, o que absolutamente e categoricamente não aconteceu. Mas ela foi ao seu Substack e chamou Denise de mamãe de alcoólatra, e ninguém realmente entendia por que Denise estava sendo atacada ou por que estavam sendo expostos detalhes da vida pessoal, dos relacionamentos e dos filhos da Denise. E o que posso dizer de imediato é que, quando essas coisas acontecem, o melhor a fazer é sair da internet, certo? As pessoas nunca querem fazer isso. Elas sempre acham que podem responder com mais tweets ou compartilhamentos e mudar a opinião das pessoas, de alguma forma superar a situação, tentando mudar a narrativa 1000 vezes.
E isso está errado em 99% das vezes. Eu diria que está errado em 99,9% das vezes. E então a Jessica fez isso, eu acho, durante o fim de semana. E então isso culminou com a publicação dela, lançando outro Substack. E posso te dizer logo de cara que não está sendo bem recebido. E isso está fazendo ainda mais pessoas cancelarem a inscrição, pessoas que estavam esperando que ela simplesmente assumisse o erro e dissesse, eu realmente sinto muito. E não foi exatamente isso que elas receberam. Posso ler para você algumas dessas respostas. Essa pessoa escreveu, minha opinião sobre o Substack da House and Habit de hoje. Como Jessica Reed Krause aborda em seu Substack o drama que se desenrolou na última semana. Sinto muito em dizer que não me sinto confortável com nada disso. Sou uma dessas pessoas que não deixou de segui-la, nem fez críticas reativas a ela, independentemente do quanto achei perturbadoras e agressivas as mensagens privadas dela que estavam sendo publicadas online nos stories do Instagram de todo mundo. Cheguei até a me arriscar e oferecer a ela alguns conselhos encorajadores por DM, aos quais ela respondeu com um emoji, então sei que pelo menos ela leu. De modo geral, raramente sou preemptiva nas minhas respostas, mesmo que eu comece a formar uma opinião sólida logo no início quando algo está acontecendo. Por quê? Porque aprendi que sempre existem 3 lados em qualquer história, às vezes até mais, e nem tudo é o que parece à primeira vista. As partes com as quais realmente me sinto desconfortável no artigo de resposta dela no Substack são, primeiro, ela ainda não pediu desculpas às pessoas que insultou, aquelas que eram suas melhores amigas. Segundo, ela usou uma redação inteligente para dar mais uma cutucada categoricamente passivo-agressiva na Candace Owens. E terceiro, ela não entendeu muito bem qual era o problema das pessoas com o comportamento dela, atribuindo isso ao fato de que as pessoas, principalmente mulheres, estão prontas para derrubar outras mulheres à medida que elas crescem e têm mais sucesso. Não, minha querida, você está absolutamente errada. As pessoas perderam a confiança em você com base nas informações e nas suas ações. Esse é o ponto principal. Na verdade, neste momento, nem confiamos que você escreveu sua resposta no Substack de forma totalmente independente, e com razão. E é nisso que tudo se resume. Nesta era de busca pela verdade em que todos estamos, há pouco espaço para conciliar mentiras se você valoriza a honestidade. Claro, sempre há uma lição a ser aprendida nessas situações, Jessica, mas não é uma lição que você vai aprender e que agora temos que nos esforçar para superar. É uma lição da qual você, com sorte, vai aprender, mas também vai ter que conviver com ela. A graça que você busca terá que reconquistar, e isso pode levar muito tempo, se é que vai acontecer. Achei que isso foi bem colocado. Basicamente, no Substack, que podemos abrir, Skylar, se quiser, não foi, como disse, o pedido de desculpas que esperávamos. Ela meio que disse que sentiu que as mães estavam tentando derrubá-la, o que eu acho simplesmente tão ridículo. E isso se afastou tanto do simples fato de as pessoas poderem responder às críticas que você faz em qualquer um dos seus textos. Ela faz outra alfinetada em mim, ela se refere a mim como alguém que só fala na frente de uma câmera, o que tudo bem. Eu não me importo. Isso é tipo, eu consigo lidar com uma levezinha cutucada ali, isso é totalmente tranquilo. E então ela ainda parece continuar atacando a Denise enquanto ainda protege a Olivia, o que as pessoas acharam muito estranho. Eu, Olivia Nuzzi, simplesmente não entendo por que ela está tão inclinada a proteger a Olivia e não a proteger sua amiga de 14 anos. Ela disse, meu texto não foi um ataque a ninguém. Eu não ataquei Candace Owens, Tucker Carlson ou Young Carol. Eu simplesmente compartilhei minha perspectiva. Isso simplesmente não parece ser verdade. Eu não acho que sugerir que Tucker é um propagandista do Irã possa ser interpretado como qualquer coisa além de um ataque. E ela também admitiu que não votou na última eleição, o que as pessoas acharam extremamente problemático para alguém envolvido em política. Acho que isso simplesmente não era o que ela deveria ter feito de jeito nenhum. E o que posso te dizer é que eu realmente conversei com ela porque eu não a odeio. Obviamente, eu simplesmente não odeio as pessoas. Eu não gosto de pessoas que tramam contra a minha vida, e foi muito parecido com o que estava no Substack. Dei-lhe conselhos gratuitos. Eu disse, saia da internet. Sabe, acho que agora você está manipulando seus leitores. Eles obviamente entendem o que aconteceu aqui. Eles não entendem porque você está defendendo Olivia Nuzzi enquanto faz piada com sua amiga de 14 anos. Expliquei a ela que, sabe, ela disse muitas coisas nos bastidores que todo mundo está ouvindo, falou sobre o RFK Jr., coisa. E eu disse a ela que, às vezes, é melhor focar na sua vida pessoal e nas coisas que realmente têm valor. E como ela soou naqueles posts quando falava sobre seu acesso à Casa Branca, que ela ainda está naquele Substack, meio que disse, Trump não liga pra isso.
Alguém me disse que ele não liga pra isso, né? O que eu acho que não foi o tom certo a se adotar. O que posso dizer é que encontrei ainda mais informações sobre como esse artigo difamatório foi elaborado. E é chocante que realmente seja um caso, se você ler as mensagens de texto entre essas mulheres sobre mim, era como ler mensagens de texto, ou como se eu tivesse entrado no iMessenger quando tinha 12 anos e estivesse lendo mensagens de ausência. É simplesmente algo incrivelmente mesquinho e simplesmente não era algo que me interessava nem um pouco. Sabe, zombando de mim e do jeito que eu falo no Telvine, sabe, simplesmente tirando sarro de mim no geral, tipo, é tudo muito estranho. E alguém dizendo pra ela, tipo, quem? Ela só está tentando ser você. Tipo, claramente outra escritora no ouvido dela, que nem era do Daily, só dizendo pra ela, tipo, olha, ela quer ser você. Tipo, ela está copiando sua reportagem de 3 anos atrás. É realmente algo muito pequeno. E é isso que eu acho que ela admitiu pra dar o devido crédito a ela. Ela realmente admitiu naquela conversa que todo o ambiente de trabalho dela era tóxico, que isso e aquilo também era algo que o Daily dizia, que esse é o ambiente, por assim dizer, do escritório, que todos eles são meio mesquinhos, imaturos e maldosos, tipo meninas más, e que ela disse que estava começando a perceber o quanto isso não era normal. E eu disse pra ela, não é nada normal mesmo. Nada a ver com o que é a minha equipe. Na verdade, estou com a mesma equipe há 5 anos, 4 anos e meio agora. Mesmo editor, mesmo produtor, só estou sem minha produtora executiva porque ela se mudou, mas o mesmo diretor, a mesma Saran, que passou de minha assistente executiva para minha gerente. E eu só estava tentando explicar para ela que isso é o normal. Como relacionamentos saudáveis, ter pessoas na sua equipe que você quer ver prosperar, pessoas que vão te apoiar quando você passar por grandes mudanças na vida, como eu saindo do Daily Wire e eles continuando ao meu lado. E eu estou percebendo que acho que ela faz parte desse mundo sobre o qual a gente sempre fala, esse tipo de tentativa de cultivar o estilo O Diabo Veste Prada e pensar que, sabe, ter acesso a Anna Wintour, celebridades e políticos, ser maldoso e rebaixar as pessoas é a cultura. E não é a cultura. Não é a cultura de jeito nenhum, sabe? E tomara que ela aprenda com isso. Eu rezei por ela na missa porque tenho o ótimo hábito de rezar pelas pessoas que me atacam e fazem coisas. E a melhor parte de ser e fazer coisas ruins é a redenção. Espero que ela perceba isso. É a verdadeira redenção de realmente dizer, eu não vou culpar o Daily. Eu não vou culpar essa pessoa ou aquela pessoa. Eu vou me culpar porque este é o meu Substack. E eu participei dessas conversas e preciso assumir isso. E quando você faz essas coisas, você se surpreende com o quanto o mundo se abre e vai se abrir e te perdoar. Eu só não acho que ela esteja nesse ponto agora. E é por isso que acho que ela dar uma pausa provavelmente é a coisa certa a se fazer, porque as coisas ficaram incrivelmente tóxicas pra ela. E vou encerrar por aqui, por enquanto. Vou deixar por aqui. Certo, pessoal? Última coisa que eu queria comentar. Teve gente me perguntando minha opinião sobre esses rumores de falência do Daily Wire. Ok, então realmente houve saídas no Daily Wire. Primeiro, obviamente, Jeremy Burning deixou o cargo de co-CEO e disse que ia fazer algumas coisas criativas e não foi mais visto desde então. Depois, o presidente também renunciou. Parece que ele saiu do cargo e isso foi noticiado por James Lee. Johnson Jewish saiu do Daily Wire. E então, no fim de semana, a grande notícia veio quando foi anunciado por James Lee que a Bentkey Kids havia fechado as portas. E também que a principal responsável de relações públicas deles, Alyssa, também saiu, pediu demissão ou foi demitida. Ele escreveu que a implosão no Daily Wire está se acelerando. O que começou com a saída de Jeremy Burning agora se transformou em demissões em massa. Outra demissão foi da executiva sênior Alyssa Cordova, vice-presidente de Relações Públicas. Aqui estão todos os detalhes suculentos. O Daily Wire acabou de demitir Alyssa Cordova, a vice-presidente de Relações Públicas. E, de acordo com fontes, Alyssa Cordova era uma espécie de braço direito de Jeremy, responsável por elaborar a estratégia de mídia agressiva e paranoica da empresa. Cordova supostamente perseguia ex-funcionários online, mantinha pastas com vídeos recortados de seus inimigos e ajudava a travar vendetas internas sob o pretexto de relações públicas. Uma fonte disse: o desastre da estratégia de relações públicas deles no último ano foi arquitetado entre Jeremy e Alyssa. Fim da citação. Ele continua. Devido às demissões em massa, o Daily Wire também está encerrando completamente sua divisão infantil, que representa cerca de 1/4 da empresa. E internamente as pessoas estão furiosas. Uma fonte foi direta. Se tivessem demitido Jeremy há muito tempo, muitas pessoas ainda teriam emprego hoje. Todo mundo sabe disso. E isso meio que deu início aos rumores de que o Daily Wire estaria indo à falência.
Então, para trazer um pouco de clareza à situação, um jornalista chamado Will Sommer, que costumava trabalhar para o Daily Bent e agora trabalha como CEO ou algo assim do Bulwark, comentou sobre o assunto. O Bulwark confirmou que recebeu uma declaração do Daily Wire e disse que o Daily Wire de Ben Shapiro foi atingido por demissões apenas algumas semanas depois que o CEO Jeremy Burning, que tentava se tornar uma espécie de magnata do entretenimento da mídia conservadora, deixou o cargo. Um porta-voz do Daily Wire me disse, abre aspas, como parte do nosso plano contínuo para alinhar melhor os recursos com as prioridades de negócios e áreas de crescimento, o Daily Wire tomou a decisão de otimizar e, em alguns casos, reduzir parte de nossa força de trabalho. Essa decisão foi baseada nas necessidades do negócio e em eficiências operacionais. Somos profundamente gratos aos nossos funcionários impactados por suas contribuições e estamos oferecendo a eles indenização e apoio para a transição de carreira. Nosso foco continua sendo entregar o conteúdo e as experiências da mais alta qualidade aos nossos assinantes, enquanto garantimos o sucesso a longo prazo do nosso negócio. Fecha aspas. E então a Lisa veio e disse que não foi demitida, que saiu voluntariamente. Uau, isso viralizou. No entanto, isso é fake news. Eu pedi demissão na última quinta-feira voluntariamente, mas não com o drama que fizeram você acreditar. Eu amo o The Daily Wire, Jeremy, Ben e Caleb, e continuarei trabalhando com a empresa como consultora. Os 4 anos que passei na EW foram alguns dos mais gratificantes da minha vida. Eu sou e continuarei sendo fã, e apoio ela e sei que eles continuarão fazendo coisas incríveis. Vocês bobos precisam parar de assistir tantas teorias da conspiração no TikTok. Na verdade, eu fiquei realmente irritado quando vi isso, porque a única pessoa que eu posso afirmar com certeza que é uma péssima pessoa é a Alissa Cordova. E quero dizer as histórias, e eu respondi tipo, ok, não, eles tomaram uma decisão fantástica. Se ela pediu demissão ou foi demitida, essa pessoa, é fantástico que ela não esteja mais lá. E do jeito que estou interpretando a situação, escute, e você pode comemorar o quanto quiser o fechamento da divisão Bent Kids, mas eu acho que muitas vezes, quando você pensa em empresas, você pensa em indivíduos e em como se sente em relação a eles. Os funcionários do The Daily Wire são pessoas como você e eu, que provavelmente eram grandes fãs da Candace Owens. Eles provavelmente estão ouvindo o podcast da Candace Owens agora mesmo. E é ruim quando existe uma imagem da empresa, talvez uma criada pelo Jeremy Burning, que faz com que as pessoas comemorem o fato de outros estarem sem emprego. Então só lembre-se disso quando, se você estiver aplaudindo que existem pessoas reais que trabalhavam nessa divisão. Eu não acho que os rumores de falência sejam verdadeiros. Eu não acho que isso teria acontecido se eles estivessem sob qualquer pressão financeira, eles teriam reestruturado e cortado os excessos. Eu acho que é muito mais provável que seja uma reestruturação. E isso, aliás, é o certo a se fazer. Você não quer ir à falência. Então você traz pessoas, reestrutura e elimina coisas que não estão funcionando e também pessoas que não estão dando resultado. E a Alissa Cordova é, quero dizer, um ser humano especial. E eu digo isso, e como eu disse no Twitter, eu disse, você vai ter dificuldade em encontrar alguém que esteja atualmente no The Daily Wire ou alguém que já trabalhou lá que vai dizer que ela era bem querida. Eu a considero extremamente tóxica. E me sinto ótimo por poder dizer isso, porque ela não faz mais parte do quadro de funcionários do The Daily Wire. Então é isso. Acho que essas mudanças são boas. Acho que provavelmente é como se uma nuvem negra estivesse sendo dissipada. Sabe, uma empresa simplesmente não pode sobreviver se houver pessoas trabalhando contra ela internamente. E eu diria que, por favor, se você estiver pensando em contratar a Alissa Good, por favor, me ligue. E me permita dar a você a recomendação definitiva sobre as coisas que ela fez com as pessoas. E eu digo isso porque vocês sabem como eu sou quando mexem com a minha família, e eu a considero alguém que mexeu pessoalmente com meus relacionamentos pessoais. Então vou deixar por isso mesmo. Acho que é uma reestruturação e é tudo o que vou dizer antes de passar para seus comentários. Lembro vocês sobre a 7 Weeks Coffee. É a empresa de café pró-vida dos Ares, Equara. Eles têm a missão de financiar o movimento pró-vida, uma xícara de café por vez. Eles se chamam 7 Weeks porque 7 semanas um bebê tem o tamanho de um grão de café e nesse período o batimento cardíaco é detectado no ultrassom. Por isso, eles doam 10% de cada venda para apoiar centros de atendimento à gravidez. Eles arrecadaram $800 mil para esses centros e salvaram milhares de vidas. O café é fantástico. É livre de mofo, pesticidas, cultivado à sombra, de baixa acidez e orgânico. Então, ele atende a todos os requisitos.
Ao assinar o 7 Weeks Coffee, você recebe uma eco bag de edição limitada para a quaresma, um lembrete diário para orar, jejuar e tomar 7 Weeks Coffee nesta temporada. Acesse 7weekscoffee.com e economize 15% ao assinar. Exclusivamente para meus ouvintes, use o código Candice para 10% de desconto no primeiro pedido. Isso representa uma economia de 25% no primeiro pedido. Acesse 7weekscoffee.com e use o código promocional Candice. Não conheço sua situação financeira, mas, se for como milhares de proprietários de imóveis que a American Financing atende todo mês, está com dificuldades a acompanhar fechando as contas, em dívidas com juros altos, e isso não é nem um pouco culpa sua, porque a vida realmente ficou mais cara. A inflação atingiu os Estados Unidos com força. Se você ainda tem saldos de cartão de crédito com juros acima de 20%, enquanto sua hipoteca está intocada, está ignorando o que poderia mudar tudo, sua casa. A American Financing pode ajudar. Você trocaria 10 minutos por uma chance de economizar, em média, $800 todo mês? É exatamente isso que proprietários estão fazendo ao ligar para a American Financing. Ligação sem compromisso pode mudar tudo. Eles têm consultores de hipotecas com base em salário, sem incentivo para lhe oferecer um empréstimo que não faça sentido. Não há taxas iniciais para descobrir quanto pode economizar. Não espere. Fale com a American Financing hoje e sinta o alívio. Ligue para 8007951210, 8007951210 ou visite American/Owens. Isso é americano Owens. Ok, vamos ver o que vocês estão pensando realmente neste momento. Entrando na seção de comentários, temos o Bife Bitcoin. A quantidade que você se expõe para nos mostrar a verdade é impressionante. Oro por você 3 a 4 vezes por semana quando me lembro. Provavelmente você nunca receberá o reconhecimento que merece porque vai contra o sistema, mas dezenas de milhares de americanos sabem. Eu não faço isso por reconhecimento. De verdade, não faço mesmo. Eu penso no fato de que um dia não estarei mais neste mundo e que meus filhos herdarão minha covardia se for covardia ou minha força se for força. E eu realmente acredito que somos. Estamos à beira de um despertar global e são os indivíduos, as pessoas de mente independente, pessoas que não podem ser compradas por corporações, que estão ajudando a catalisar isso. E eu aprendo tanto com vocês. E como eu digo para vocês, eu também sou teimoso como meu avô. Então culpem ele. O inspetor escreve: Supermob, de Gus Russo, explica a fusão da máfia italiana com a máfia judaica e a infiltração inicial no governo. Eu sabia disso. Na verdade, eu sabia mesmo. Li sobre isso. Eles colaboravam entre si em Nova York e depois em Los Angeles. E a propósito, o Kennedy que você conhece, Joe Kennedy, falaremos sobre ele em Hollywood Babylon, o segundo livro que estamos lendo no Clube do Livro. A propósito, o Clube do Livro se reúne amanhã, porque eu estava doente semana passada. Mas sim, eles estavam envolvidos em algumas coisas. Sabe, você precisa aprender como Hollywood foi estabelecida. Emir. Olá, Amir. Minha irmã te ama. Irmãs amam vocês. Assistem ao seu conteúdo. Ele escreve: Candice é a irmã mais velha que sempre quisemos. Obrigada. Você é muito gentil. E obrigado por sempre me apoiar. Eu vejo você falando de mim e me marcando nas coisas. Midrunner diz: precisamos de um programa colaborativo com Candice, Ian Carroll e James Lee chamado Receipts. Seria muito divertido. Na verdade, eu nunca conheci o Ian Carroll. Eu soube dele porque, em certo momento, ele sabia mais sobre a minha vida do que eu mesma, o que é meio impressionante. Esses dois, James Lee e Ian Carroll, definitivamente têm fontes. E eu não sei como, mas eles, sabe, mesmo quando erram, eles corrigem. E eu simplesmente adoro jornalismo independente, então sou fã. Misty escreve: Burning Man costumava ser dos artistas e dos New Agers. Agora se tornou uma orgia hedonista nojenta movida a drogas. Sim, eu costumava morar em Reno. O festival atraía os insanos. Com certeza. Agora é só sobre orgias, drogas. Eu imagino que sim. Deve ter algumas câmeras lá porque é muita gente rica que vai a esse festival e faz esse tipo de coisa. Bits e Figurino escreve: fique firme, Candice, e continue espalhando a verdade cristã. Cristo é rei? Sim, na verdade eu acabei de ver antes de entrar ao vivo que a filha do Rabino Shmuley fez toda uma coisa sobre os católicos serem problemáticos. E como você deve imaginar, antissemitismo? Eu fico pensando, talvez eu me afastasse dos católicos. Sinto que estamos super unidos este ano, sabe? E está crescendo, além de ser época da quaresma. Então seus ataques... eles não podem entrar. Desculpe, querida, você não vai passar. Lélia Restivo escreve: é meu aniversário, 1989 foi um ótimo ano e estou animada para adicionar. Faça um sanduíche para ele, a minha biblioteca da Candace.
Eu já coletei todas as recomendações da Candace que continuam me inspirando. Cristo é Rei. Ah, incrível! Feliz aniversário! 1989, então, é o seu aniversário. O que significa que nossos aniversários são bem próximos. Meu aniversário é no mês que vem ou amanhã? Amanhã é abril? Hoje é abril? Amanhã é abril? Sim, abril. Meu aniversário é em abril, então estou logo atrás de você. Adele escreve: você tem todo o mundo árabe ao seu lado, Candace. Obrigada. Obrigada. O mundo está aprendendo, o que é incrível, porque eu nunca estive, literalmente nunca estive no mundo árabe e preciso fazer uma viagem para lá, porque sinto que não sei nada além do que aprendi na escola. E como eu disse, admito plenamente o fato de que você chamaria isso de islamofobia. Com certeza. Sem dúvida, por muito tempo na minha vida, agora eu só odeio mentirosos. Não importa. E acontece que eles vêm de todas as formas, raças e de todos os países diferentes. E eles estão fracassando muito este ano. Snack escreve: podemos ter uma oração no final do programa, por favor? Eu não vou orar. Quero que vocês orem por mim no final do programa, por favor, no final de todo o programa. E sim, eu sempre digo que são apenas as orações que estão me mantendo seguro. E as pessoas sempre perguntam o que podem fazer. Tipo, obviamente você pode apoiar o programa. Obviamente você pode entrar no nosso site, comprar um boné, fazer o que quiser, e tudo isso ajuda. Mas a coisa mais importante que você pode fazer é simplesmente orar, porque eu acho que é a única coisa que está me mantendo segura neste momento, com todos esses cancelamentos coletivos, matérias todos os dias e ataques à minha família. E eu estava dizendo para o meu marido neste fim de semana, tipo, eu não sei como conseguimos sair de tudo isso ilesos. E eu acho que é porque meu avô sempre foi firme na oração, mesmo quando eu não merecia. Sabe, tipo, quando eu estava seguindo o caminho do mundo e simplesmente não era uma boa pessoa. Meu avô e minha avó todos os dias oravam, 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 oravam. E eu sinto que eles simplesmente o amor disso tudo. E porque eles oraram por mim, isso me deu proteção para enfrentar as pessoas no ano passado. E agora, tantas pessoas no mundo estão orando por mim, orando pelo programa e orando pela nossa equipe. E é isso que eu acho que está funcionando agora. Então, continuem orando. Lembrando mais uma vez que amanhã temos o Clube do Livro. Então, vocês podem acessar o Candice se ainda não participam. Hoje eu me adiantei um pouco. Dei a eles uma pequena amostra, mas falar sobre aquela parte do JFK vai ser super interessante. Estamos começando agora a entrar na parte da CIA. E eu até que fico um pouco feliz de ter ficado doente, só porque agora faz ainda mais sentido com toda essa conversa sobre o RFK e o que está acontecendo e o que está acontecendo com o Trump. E sim, tem muita coisa para abordar. Precisamos falar sobre o Trump e todas essas leis estranhas de antissemitismo e de discurso que parecem estar surgindo agora. Isso não é bom. Falaremos sobre tudo isso amanhã. E claro, rapazes, peguem seus produtos antifeministas porque eu era antifeminista. Antes que fosse legal, ok? Antes era legal. Pode não ser legal para algumas pessoas, mas é legal para mim, sabe? Eu não gosto de feminismo. Não gosto de chauvinismo. Sabe, eu simplesmente gosto dos fatos. Às vezes os fatos são pró-homens e às vezes pró-mulheres. Enfim, pessoal, a gente se vê amanhã.